E aí, moçada, tudo bem? Na aula 27, iremos falar de quadriláteros, inscritos e circunscritos a uma circunferência. Então, os conceitos aqui, pessoal, são muito similares ao que a gente falou na aula passada, que eram os triângulos, tá? Inscritos e circunscritos. Um quadrilátero está inscrito em uma circunferência se os seus vértices são também pontos da circunferência. Aqui está o quadrilátero ABCD. Os vértices desse quadrilátero, também são pontos da circunferência. A gente percebe também que os lados do quadrilátero são cordas da circunferência. E a gente também diz que a circunferência está circunscrita ao quadrilátero. Considerando esse quadrilátero inscrito em ABCD, a gente relembra que a medida angular do arco BD, aqui ó, BD, já viu isso em outras aulas, é igual a 2 vezes a medida de qualquer ângulo inscrito QV, o mesmo arco BD. Então, a gente, no caso, o MABD é 2 vezes o MBAD, né? Tá aqui, ó, BAD, ó. Vendo aqui um ângulo inscrito. Então, a medida do arco é 2 vezes do ângulo inscrito BAD, ok? Portanto, o MBAD é a metade da medida do arco BD. De maneira similar, a medida do ângulo escrito BCD, tá vendo aqui, ó, BCD, vai ser a metade do arco DB. Mas olha só, se a gente somar justamente as medidas de BD mais DB, é 360, né? Porque ó, BD daqui para cá, DB para cá. Então, cobriu a circunferência inteira. Desse modo, a gente pode dizer que os ângulos opostos A e C do quadrilátero, o A ele é simplesmente o BAD e o C é o BCD, tá? São suplementares, pois 2 vezes o MBAD, que é o BD, mais 2 vezes o MBCD, que é o DB, 360, aí põe o 2 em evidência, põe ele para baixo, portanto, a medida dos ângulos opostos A e C somados é 180, portanto, esses ângulos opostos são suplementares. Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, então, os dois outros ângulos opostos do quadrilátero, B e o D, também são suplementares. Importante aqui, moçada, olha só, nem todo quadrilátero é inscritível em uma circunferência. Para que isso ocorra, justamente, os seus ângulos opostos devem ser suplementares. Vamos lá, então? Aqueles procedimentos padrões, né? Tá? A gente faz, belezinha. Então, para esse exercício 1 aqui, que é baseado nessa figura, eu tenho aqui justamente duas situações, 1 e 2, a gente vai mostrar essa função aqui, ó, calcular ângulo quadrilátero inscrito, a seguir, que é ela, ó, né? E aí, nessa função, a gente tem duas situações. Situação 1, vizinhos. Aqui a gente assume que o aluno chamará a função com os valores dos ângulos A e B, tal que estes são vizinhos, é a posição V no código abaixo. Tipo aqui, ó, vizinhos aqui, o A e o B, né? Portanto, o A e o C serão opostos e o B e D opostos. Ok? O segundo caso, opostos. Aqui a gente assume que o aluno chamará a função com os valores dos ângulos A e B sendo estes opostos. É a posição O no código abaixo. Aqui, ó. Então, o A e o B são opostos e, portanto, o C e o D são opostos. Além disso, a gente vai assumir que o valor do ângulo C é 3/4 do valor do ângulo A. Aí, uma condição aí desse exercício. Para essa situação 2. Então, o código é muito simples, né? Vai passar aqui o valor de A e B em posição. Posição V é vizinhos, né? A gente supõe que o ângulo A é oposto a C e o B é oposto a D. Então, se a posição é justamente V, o C é simplesmente 180 menos A, são opostos, e o D é 180 menos B, é o que está aqui. Se a posição for O, então a gente assume que o A é oposto a B e o C é oposto a D. Aí aqui a gente faz uma verificaçãozinha, né? Porque se o A mais B, que são opostos, não for 180, então o quadrilátero não é inscritível na circunferência. Só uma checagem, né? Se isso aí, no caso, for falso, então, tudo bem.
O C é 3/4 de A, porque a gente assumiu isso no problema. E aí, como o D é oposto a C, o D é 180 menos C. Simples, né? E aqui a gente retorna os dois outros ângulos. Então, aqui para eu chamar a função, eu vou passar aqui justamente o valor aqui do A e do B e a posição. Então, vamos ver nesse caso aqui, 45 sem V, vamos rodar aqui. Primeiro vamos rodar aqui essa moça aqui, né? Não pode esquecer de rodá-la. Muito bem. E aí a gente vai e faz isso aqui, pronto. Então, beleza. Ângulo C é 135, né? Porque 135 mais 45 é 180. E o ângulo D é 80, que 80 mais 100 é 180. Porque eu coloquei aí o caso do V, em que o A é oposto a C e o B é oposto a D. Se eu colocar agora um U aqui, ó, então ele vai dar um erro, porque aqui eu estou supondo que o A e o B são opostos, então a soma tem que dar 180, para que o quadrilátero seja inscritível na circunferência. Então, nesse caso aqui, eu posso chegar e colocar, por exemplo, 80 aqui para o valor do A. Então, aí, como o A é 80, né? O C é 3/4 disso, vai dar 60. Então, no caso aqui, e no caso, como o C e D são opostos agora, 60 mais 120, 180. Ok? Uma funçãozinha simples para a gente, no caso, mostrar aí como é que você pode resolver um probleminha desse. Temos também o caso dos quadriláteros que são circunscritos à circunferência, como é o caso aqui embaixo. A gente também pode dizer que a circunferência está inscrita no quadrilátero. Então, tem aqui, no caso, o quadrilátero SRQP. Perceba que aqui a circunferência está inscrita. Todos os lados do quadrilátero são tangentes à circunferência, tá vendo? Então, nesse caso, tá? Justamente tem essa situação da circunferência ser inscrita no quadrilátero. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Considerando esse quadrilátero SRQP, a figura assim, a gente sabe que isso aqui, né, ó, o SA é igual a SB, né? Essas medidas aqui. Assim como o RA é igual a RD. Assim como o QD é igual ao QC. E assim como o PC é igual ao PB. Mas a gente também tem isso aqui, né? O que é, no caso, esse lado SR? Nada mais é do que justamente o SA mais o RA. Simplesmente isso. SR é o SA mais o RA. O RQ é o RD mais o QD, ó. RD mais o QD. O QP é o QC mais o PC. QC mais o PC. E o PS é o PB mais SB. PS é o PB mais SB. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. SR mais QP, eu estou somando aqui justamente os lados opostos, SR mais QP, é igual ao quê? Vou só substituir aqui, ó. SA mais RA é o SR. O QP é o RA mais o QC. É o QC mais o PC, tá? Então, o SR é o SA mais RA. E o QP é o QC mais o PC. Ora, mas se eu substituir aqui em cima, ó, o SA não é igual ao SB, então eu coloco o SB aqui. O RA não é igual ao RD, eu coloco o RD aqui. O QC não é igual ao QD, tá aqui o QD. E o PC é igual ao PB, tá aqui o PB. Se eu só rearrumar aqui, né? PB mais SB mais RD mais QD, o que a gente percebe aqui? Quem é PB mais SB? PB mais SB é o PS, ó. E quem é o RD mais o QD? O RD mais o QD é o RQ. Então, olha só. Justamente isso. A soma das medidas dos pares de lados opostos é igual. Então, SR mais o QP é igual ao RQ mais o PS. Ok? E aí, similarmente, nem todo quadrilátero é circunscritível a uma circunferência. Para isso ocorrer, justamente a soma das medidas de dois lados opostos deve ser igual à soma das medidas dos outros dois lados do quadrilátero. Vamos fazer um exercício aqui simples, né? Tem aqui essa figura abaixo, que é a mesma lá de cima. Ela mostra um trapézio, né? Porque justamente esse quadrilátero aqui é um trapézio, né? O SRQP. Em que o PS eu vou chamar justamente de X
e o RQ eu vou chamar de y, tá? Onde o x é maior ou igual a y. Isso aí por quê, pessoal? Que é aquela história, né? O trapézio, tá? Os lados que não são a base menor e a base maior, porque a base menor aqui é o QP e a base maior justamente o SR, no mínimo, o trapézio isósceles, no caso, você vai ter o x igual a y, né? Mas sempre você vai ter que um dos outros dois lados, que não são a base maior ou menor, vai ser maior ou no máximo igual, tá? Ao outro lado. Por isso que a gente coloca o x maior ou igual a y. E a gente diz que o diâmetro da circunferência inscrita vale d. Como é que a gente calcula a área do trapézio? Nesse caso aí. Vai chamar de BM a base menor do trapézio e BM maiúsculo a base maior. Logo, BM é igual ao QP, né? QP, né? Tá vendo? E o BM é igual ao SR, base maior. Pelo que a gente acabou de falar, a gente sabe que o SR mais o QP é igual ao PS mais RQ, logo, é só a gente substituir aqui, né? O SR é justamente o BM, maiúsculo, né? Base maior. O QP vai ser o BM, base menor. Mas, ora, pelo que a gente expôs acima, justamente isso aqui, né? A soma das medidas dos pares de lados opostos é igual. Então, quer dizer, base maior mais base menor é igual a x mais y. Portanto, a altura do trapézio é o diâmetro d da circunferência inscrita e a área vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Essa área H vai ser x mais y vezes d dividido por 2. Então, pessoal, numa questão dessa, se eu souber os outros lados e o diâmetro da circunferência, eu não preciso nem saber o valor da base maior e base menor. Se eu sei justamente a medida dos outros dois lados que não são a base maior ou menor, então eu simplesmente somo isso, porque esse é o base maior mais o base menor, multiplico pelo diâmetro, que no caso é a altura, então eu vou ter a minha área. Aqui está a funçãozinha muito simples, tá? Que recebe o x e o y, que é justamente os dois lados, outros lados, né, que não são a base menor e maior, e o diâmetro da circunferência inscrita. Faz só aquela verificação aqui, tá vendo? O x ele tem que ser pelo menos igual ao y, né? Maior ou igual. Se não, a área é x mais y vezes d sobre 2. Pronto. Aqui está a minha funçãozinha. Passo aqui, por exemplo, o caso igual aqui, ó. Igual 11, 11 e 8, tá? E aí eu vou rodar aqui, primeiro rodando essa moça aqui, e agora aqui. Então, a área do trapézio circunscrito é 8, 8. Se eu colocar aqui, portanto, um valor maior aqui, ó, para o y, aí então ele vai dar um erro. Certo? Aí esse valor zero aqui é porque é o valor padrão ali que a gente iniciou. Ok, moçada? Tranquilo? Um exercício para vocês brincarem aí. Próximo a gente continua. Abraço.